Vamos voltar aqui. Nós estamos falando então dos povos dos maias, né? Que eles chegaram a ter um calendário com 365 dias, 12 meses, mais ou menos 30, estou falando dos maias, de 30 a 31 dias, né? Embora é um povo extremamente adiantado, um povo que, quando os europeus chegaram, gente, a civilização maia já tinha acabado. Ela estava em total declínio político. Os maias encontraram, os europeus encontraram, aqui, interessante observar isso, lugares totalmente vazios, totalmente sem habitação, cidades totalmente desertas, totalmente desocupadas. Ninguém hoje sabe explicar o que de fato aconteceu para que os europeus não pudessem encontrar ninguém ali das civilizações dos maias, né? Um povo que desapareceu na história. Bom, você tem também o povo asteca. O povo asteca foi um povo importante para aquela época. Eles existiram aí de 1225 a 1521. Né? Esse povo foi eliminado pelos espanhóis, né? Com certeza. Eles eram instalados ali no Vale do México e fundaram a principal cidade que se tornou capital, que era Tenochtitlán. A capital asteca, pessoal, chegou a ter uma população de 25 mil habitantes, construindo pirâmides, templos e palácios. Os conquistadores espanhóis definiram, chegaram a chamar Tenochtitlán de Veneza americana, que realmente era uma cidade belíssima. Na hierarquia social estabelecida pelos astecas, pessoal, você vai ter os nobres, né? Sacerdotes, militares, os artesãos e os comerciantes. E a base da sociedade era composta pelos camponeses e também pelos escravos, que também eram prisioneiros de guerras, endividados ou criminosos. Quem cometia crimes tornava escravo também na civilização asteca. A civilização asteca, pessoal, eles eram agricultores, né? Eles construíam uns terraços de terra flutuante. Interessante observar isso, chamava chinampas. As chinampas eram, na página 67 aí tem gravuras mostrando, em cima de um lago, eles faziam como se fosse juntava as raízes ali, fazia como se fosse uma jangada e a plantação vinha em cima, porque ficava fácil deles regarem, né, próximo do lago. E essas ilhas flutuantes chamavam chinampas. Eram canteiros flutuantes construídos sobre a água dos lagos, né? Ali eles cultivavam flores, frutas e legumes. Os astecas, gente, cultivavam principalmente o milho, né? Milho, feijão, cacau, baunilha, tomate, pimenta, algodão. Era uma civilização que usou muito, praticou muito a agricultura, né? E o comércio, professores, tinham comércio? O comércio asteca também funcionava pelo sistema de escambo, pelas trocas, né? Troca de mercadoria. Então, uma civilização muito importante também. Professor, e os Incas? Os Incas foram uma civilização que existiu de 1438 a 1533. Também ela acabou por causa da chegada dos espanhóis, que eliminaram a civilização inca, os povos incas. Eles ocupavam aquelas regiões, gente, da Cordilheira dos Andes, uma civilização muito com altitude, né, muito alta, e ali desenvolveu então a civilização inca. Se você, a palavra inca significa imperador, né? Atualmente fazem parte aí, para você ter uma ideia, a área é tão grande que hoje ocupa a Colômbia, o Equador, a Bolívia, o Peru, o Chile e uma parte da Argentina. Eles tinham 12 milhões de pessoas, né? E a economia desses povos, professor? A economia deles, pessoal, vai estar ligado muito aí essa questão da agricultura, né? Eram povos que faziam agricultura muito bem. E as principais cidades você também vai ter construção de palácios, de templos.
A sociedade inca também você vai ter a nobreza, né, que eram pessoas da confiança do imperador, você vai ter funcionários públicos, artesãos e os camponeses, né, que vão ser aí a base da sociedade. Depois dos camponeses, os escravos, que eram também prisioneiros de guerra. Todas as terras no Império Inca, pessoal, pertenciam ao Estado, bem como a maior parte dos rebanhos, das minas, né, de ouro que eles chegavam a encontrar naquela época. E você recrutava sempre camponeses, o imperador, né, para a construção de obras públicas, pontes, estradas, templos, canais de irrigação. Eles eram muito organizados nesse sentido. Eu falei que eles produziam, né, muito agricultura. O que eles plantavam, professor? Batata, né, feijão, milho, a pimenta, fruta, abacate, a coca, né? Ao contrário dos maias e astecas, os incas desenvolveram a pecuária. O que é a pecuária? A criação de animais, né? Criação de lhama, ele usava a carne dela e também o couro, né, para fazer vestimenta para eles, já que é uma região ali muito alta e muito fria, né, na Cordilheira dos Andes, inclusive uma região de neve. Uma grande parte da cordilheira é cheia de neve, né? Eles tinham também conhecimento astronômicos e possuíam um calendário, gente, lunar, que dividia o ano em 12 meses. Muito parecido com o nosso, né? Aliás, tem muita coisa dos maias, dos incas, dos astecas, que lembra muito a nossa sociedade. Tá certo, pessoal? Bom, eu queria marcar para vocês, meus amigos, nós terminamos aqui o nosso livro 1. Olha que legal. Eu queria deixar marcado para vocês o nosso para casa. Na próxima aula, nós vamos corrigir já o para casa desse capítulo. Então, anotem para mim, por favor. Anotem para mim, por favor, a folha do para casa, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Ó, então hoje, as folhas do para casa aí, vamos começar aqui, ó. Deixa eu marcar para vocês.